O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós encontramos três atitudes. A atitude de Mateus, a atitude de Jesus e a atitude dos fariseus. A atitude de Mateus, hoje nós celebramos São Mateus, evangelista e apóstolo de nosso Senhor. A atitude de São Mateus é a atitude da disponibilidade. Jesus passa na vida de Mateus, Jesus diz apenas uma palavra: segue-me. E Mateus imediatamente levantou-se, deixou tudo e seguiu a Jesus. A atitude de Mateus deve ser a nossa atitude sempre que Jesus nos chamar. Vejam que Jesus apenas diz a Mateus: segue-me. Jesus não diz para onde, Jesus não explica os meios, Jesus não elabora um plano, Jesus apenas diz: segue-me. E Mateus obedece o Senhor. O verdadeiro cristão é aquele que não espera planos elaborados. O verdadeiro cristão é aquele que não espera que sua vida se organize, que ele deixe para trás todas as coisas para então seguir Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que ouve o chamado e imediatamente se levanta e segue o Senhor. Quantas vezes nós pensamos que ser um bom cristão é seguir a Jesus quando tem o tempo? Quantas vezes pensamos que ser um bom cristão é seguir a Jesus quando Ele pede coisas que eu quero fazer, ou quando as coisas que Ele me pede entram, encaixam no meu modo de ver a realidade? Quantas vezes nós pensamos que ser cristão e seguir a Jesus é apenas quando eu gosto da cara feia ou bonita do padre, da cara feia ou bonita do coordenador do meu grupo, do jeito que o coral canta ou deixa de cantar, do jeito que faz a leitura ou deixa de fazer. Quantas vezes nós não somos como Mateus, que imediatamente segue o Senhor, mas pelo contrário, queremos seguir o Senhor quando o modo de segui-lo é o modo que me agrada. E, portanto, não é mais Jesus o centro. Portanto, o centro sou eu e os meus gostos. Essa é a atitude de Mateus, disponível. Qual a atitude dos fariseus? A atitude dos fariseus é que quando Jesus chama Mateus, Mateus dá em sua casa uma festa e convida os outros pecadores, publicanos.
E os fariseus julgam Jesus. E os fariseus não entram na dinâmica salvadora de Jesus, mas se colocam numa atitude de superioridade para julgar Jesus e julgar os apóstolos e julgar aqueles que estão seguindo Jesus. Por isso Jesus uma vez disse com os fariseus: vós não entrais e não deixais que os outros entrem. Vós atrapalhais o reino de Deus, porque simplesmente quereis julgar, pensando que vós sois melhores ou maiores do que os demais, quando na verdade estáis sentados em vossos pecados, quando na verdade não tivestes a capacidade que teve São Mateus de imediatamente seguir o Senhor, e para acalmar a tua consciência, começas a julgar os outros. Mas tem a última atitude, a mais bela e a mais importante. É a atitude de Jesus. Jesus se dá conta da maldade dos fariseus. E Jesus então deixa as coisas claras, para que depois não sobrassem dúvidas. Jesus diz: eu vim chamar os pecadores. Jesus poderia ter tido outra atitude. Quando Jesus viu que os fariseus falavam mal de Mateus e dos seus convidados, Jesus poderia ter dito: olha, não é bem assim, ele não é tão ruim, ele deixou o pecado. Não, Jesus diz: eu vim para eles, eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os pequenos, eu vim chamar os doentes, porque o médico, ele apenas é necessário quando se manifesta a fraqueza, quando se manifesta a doença. Então, amados irmãos, se eu e se você não nos considerarmos pecadores, doentes, pequenos, não entraremos no reino dos céus. Aqui na igreja entendida não apenas como este lugar físico onde nos encontramos, mas sobretudo a igreja entendida na sua profundidade enquanto família de Deus, aqui só há lugar para quem se considera pequeno, pecador e frágil. Para quem tem a coragem de bater no peito e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. E quem assim se considera, toma o caminho da eternidade, começa a dar passos no caminho de Jesus e começa a realizar na própria vida o que fez São Mateus. Levanta-se e segue o Mestre. Hoje é um dia importante para a nossa paróquia, porque hoje nós celebramos o 7º dia do falecimento da nossa irmã, Dona Nilda. A igreja tem esse costume de celebrar o 7º dia, porque lá na época de Jesus, entre os romanos, entre os pagãos, entre aqueles que não conheciam a verdadeira fé, eles tinham o costume de, no 7º dia da morte do falecido, eles iam ao cemitério e ali eles faziam uma refeição junto ao túmulo do falecido. Inclusive, nós podemos encontrar até hoje, nos museus da Europa, uma cânula, um cano feito normalmente de terracota, feito normalmente de barro, que era introduzido no sepulcro, e ali o defunto participava daquele banquete. Derramava-se óleo, derramava-se vinho. A igreja olhou para isso. E a igreja então disse: o verdadeiro banquete que nós precisamos participar no 7º dia é a Santa Missa. O verdadeiro alimento que nós precisamos receber no 7º dia do falecimento é a Eucaristia, porque a Eucaristia é o pão vivo que desce do céu e que enche de vida os seres humanos e que os possibilita ressuscitarem
A nossa ressurreição no céu se dará por meio da Eucaristia. Então a igreja transformou este costume pagão, deu um outro sentido e revestiu ele do verdadeiro sentido. Voltamos no 7º dia para celebrarmos a Eucaristia. E o que essa Eucaristia nos faz? A primeira coisa, a Eucaristia nos fortalece. Lá no Antigo Testamento tem um episódio, lembrem, o Antigo Testamento é sempre uma profecia do Novo Testamento. E lá tem um episódio da vida de Elias. Elias está desistindo da vida. Elias vem fugindo de Jezebel, que queria matá-lo, e ele, em certo momento, ele para e ele diz: eu não vou mais fugir, eu vou esperar a morte chegar. E Elias ali naquele momento de tristeza e de resignação, Elias acaba dormindo, mas ele é acordado por um anjo, e o anjo mostra a ele água e pão. E o anjo diz uma frase a Elias: levanta-te e come, porque tens ainda um grande caminho a percorrer. Amados irmãos, de modo especial, seu Newton, Nathalie, todos os seus parentes que nos acompanham, seus amigos, a Eucaristia de hoje é para vocês esse momento em que a igreja bate no ombro de vocês e diz: levanta-te, come, tens ainda um grande caminho a percorrer. Mas neste caminho não estáis sozinhos, neste caminho está a ajuda amorosa de Deus. E como é bonito vermos tantos dos nossos irmãos hoje aqui na igreja, alguns vestindo até mesmo a camisa da festa do Divino. Eles estão dizendo a vocês hoje: vocês estão sofrendo, mas nós estamos sofrendo juntos. Nós queremos nos animar uns aos outros. Levantemo-nos e comamos, porque temos um longo caminho a percorrer. A segunda coisa que esta Eucaristia nos quer fazer é rezar pela nossa irmã Dona Nilda, para que ela alcance a vida eterna, para que ela encontre a felicidade perfeita que buscou em sua vida. Ela, quando não pôde mais participar da Santa Missa, ela ficou extremamente preocupada, porque não estava vindo à Santa Missa. Embora assistisse pela televisão, embora mandasse o seu esposo vir para a missa, ela sentia falta da Eucaristia, porque ela sabia a importância de receber Jesus. E hoje é momento de rezarmos para que ela alcance isso que ela sempre desejou, a comunhão completa com Jesus. Que Deus perdoe as suas faltas, as suas fragilidades, tão próprias de todos os seres humanos, e que Deus a introduza no reino dos céus, dizendo para ela: vinde bendita do meu Pai, vinde e toma posse do reino que te foi preparado desde a criação do mundo. Mas existe ainda um terceiro motivo pelo qual nós devemos rezar nesta noite. Nós devemos rezar para que nós aprendamos, como diz a Bíblia, aprendamos a contar os nossos dias, ou seja, aprendamos que a nossa vida tem limite, que nós não vamos viver para sempre neste mundo, mas que nós estamos neste mundo como passageiros a caminho do céu. Neste mundo, nós não temos uma morada fixa. Neste mundo, nós aprendemos como chegar no céu. Me permitam me estender ainda um pouco mais. É interessante pensar que a palavra paróquia significa uma casa além da verdadeira casa. A palavra paróquia significa uma casa construída no meio do caminho. Ou seja, a nossa casa não é neste mundo. A nossa casa é no céu. Mas neste mundo nós temos uma casa que é a paróquia.
que é uma casa além da verdadeira casa. A paróquia, se nós pudéssemos traduzir para o português de hoje em dia, seria simplesmente um hotel, onde nós passamos um tempo, mas a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, é onde está Cristo, onde está Deus em seu amor. E aqui nós aprendemos a chegar nesse lugar. E aqui nós aprendemos a, através dos irmãos e com os irmãos, encontrarmos o caminho do céu. Então hoje é dia de nos perguntarmos, e nós? Estamos nos preparando para o céu? Ou ainda pensamos que nós vamos viver para sempre nesta vida? Nós estamos com os olhos fixos no céu? Ou ainda estamos apegados demais às coisas deste mundo? Existe uma tradição no mundo judaico que diz que os porcos são animais malditos porque eles não olham para o céu. Eles sempre olham para a terra, sempre estão com o nariz fuçando a lama. Quantas vezes nós somos assim também? Nos esquecemos de olhar para o céu e olhamos apenas para o hoje, para as coisas passageiras. Se não fosse leviano, eu faria uma comparação. Eu diria que o caminho do céu é como andar de bicicleta. Ou olhamos para o horizonte, ou olhamos para frente, ou olhamos para o céu, ou então iremos cair da bicicleta. Quem tenta andar de bicicleta olhando para o guidão ou para a roda, cai. Quem tenta ir para o céu, olhando somente para as coisas deste mundo, passageiras, mesquinhas, pequenas, cai, não chega. É necessário olhar para o céu. Então, nas missas de sétimo dia, eu costumo dizer essas três coisas. Estamos aqui para ajudar a família a completar a sua missão. Estamos aqui, em segundo lugar, para rezar pela alma da nossa irmã falecida, mas estamos aqui também para nos lembrarmos que também nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. E como diz São Pedro, que ele nos encontre puros e santos, preparados, com as lâmpadas acesas, para que possamos dizer como Santa Teresinha do Menino Jesus: eu não morro, eu entro na vida. Amém.